Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos novamente reunidos para louvar e agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida, por mais este dom maravilhoso que Ele nos deu, para aproveitarmos este dia que se passou, está se findando e logo mais iremos descansar novamente, para com alegria e dedicação possamos então dar glórias a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus no dia de amanhã. Hoje vamos estudar a palavra de Deus conforme o sábado de Aleluia, esse sentimento de perda que os discípulos estão vivendo e agora o que eles poderão fazer, se embasar para que as suas vidas continuem sem a presença de Jesus, como muitas vezes nós precisamos lidar com este tipo de situação que é a perda. Nós precisamos continuar vivendo a nossa vida sem as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, porque Deus assim os chama. E é por isso então que nós queremos nos preparar, e esta preparação também inclui a presença do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar a cada um de vocês para cantarmos o hino Ó Guia Nesta Vida. Hino Ó Guia Nesta Vida. Senhor meu Deus, até findar a lida, os passos meus, sozinho eu não desejo um passo dar, constante em teu cortejo, eu quero andar. O teu amor me cobre o coração e tranquiliza o pobre na inquietação. Se tua eterna graça me consolar, contente na desgraça, hei de exultar. Se acaso não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo, do teu poder, conduzir dos meus passos a eterna luz, acolhe em teus braços, Senhor Jesus. Bem, que Deus possa nos guiar neste caminho da sua palavra, onde a perícope para o dia de hoje é o Salmo 16, o profeta Daniel, a sua carta a Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 24, também a epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 8, e o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 66, onde vai ser a leitura para a nossa meditação. Então, o Evangelho
de Mateus, capítulo 27, versículo 57 ao versículo 66, onde assim lemos. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou-o num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois fizerem ao povo que ele foi, para que pudesse dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Assim termina a leitura do nosso momento. E apenas para iniciarmos esta reflexão, eu gostaria então de trazer uma pequena reflexão de cada texto bíblico que compõe este dia de sábado de Aleluia. Como, por exemplo, o Salmo 16, onde o Salmo ele traz justamente o destaque no versículo 2, que diz assim: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti mesmo. Ou seja, aqui então o salmista, quando ele escreve o Salmo 16, ele está colocando a sua confiança justamente neste Deus que é o seu melhor bem. Ele não tem outra coisa melhor na sua vida. Por mais que ele tivesse muitas riquezas e muitos bens na sua vida, o que de melhor o salmista tem na sua vida é o próprio Deus, ou seja, o seu amor, as suas bênçãos e tudo aquilo que Deus faz na vida deste salmista. No capítulo 6 do profeta Daniel, traz justamente uma fotografia daquilo que Cristo passaria. Segundo o texto, Daniel tinha um espírito excelente, como diz o versículo 3, e aos olhos do rei, que o rei Dário é que governava no tempo de Daniel, então ele também adorava o próprio Deus. Então ele viu que Daniel era um homem muito especial, muito dedicado, e por isso ele sempre via na vida de Davi uma bênção diferente, ou seja, onde Deus sempre buscava colocar as suas bênçãos, a sua presença na vida de Daniel, para que Daniel pudesse ser esta testemunha de que Deus era o Deus realmente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para provar isso, nós temos aquela maravilhosa história de que Daniel foi jogado, junto com os leões, e por sempre ser devoto a Deus, então nada aconteceu a Daniel. Ele simplesmente ficou ali junto com os leões deitados ao lado dele,
e assim Deus novamente provou o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso. Na carta de 1 Pedro, justamente fala sobre a missão de Cristo. Qual era a missão dele neste mundo? Bem, primeiramente, precisamos olhar para o Evangelho de João, né? Ali está o início da missão de Jesus, que era primeiro vir ao mundo como nós, como seres humanos, né? Carne e osso, justamente sem pecado, na sua perfeição, para que toda a obra de Deus pudesse realmente se fazer necessária e também se cumprir de forma perfeita, como sempre todas as promessas de Deus elas se cumprem, né? E Jesus passou pelo seu desafio de ser tentado, de vencer, né, as tentações, de vencer todas as palavras de traições que os fariseus, os saduceus queriam levar Jesus à morte, né? E até mesmo em alguns momentos a descrença dos próprios discípulos, em que muitas vezes ficavam em insegurança com relação ao que Jesus ensinava. E muitas vezes então os discípulos ficavam com um pé meio atrás assim com aquilo que Jesus dizia e muitas vezes não entendia o que Jesus estava querendo dizer, né? Mas ao fim de tudo, segundo a carta de 1 Pedro, é justamente para que todos nós tivéssemos então a nossa salvação. E então agora entramos dentro do nosso texto bíblico, que é Mateus capítulo 27. Antes de entrarmos propriamente neste texto, o sábado de Aleluia é justamente uma reflexão daquilo que aconteceu no dia de ontem. Ontem Jesus foi morto e agora os discípulos sentem aquele vazio, bem como nós ouvimos aqui no texto que Maria Madalena, né, e os próprios discípulos estão com aquele vazio, aquela sensação de que alguém se foi e sabe que esta pessoa não vai voltar mais. Não tem como, né? Então, este é o vazio que nós sentimos hoje. E este vazio então fez com que os discípulos ficassem trancados, com medo e agora se perguntando o que eles vão fazer daqui para frente, né? Mas dentro dessa reflexão do sentimento vazio que os discípulos estão sentindo e que nós deveríamos também sentir este pesar para chegarmos mais próximo daquilo que Deus foi capaz de fazer por nós. Então nós precisamos pensar, né, no propósito de Deus, no amor de Deus, para que isso seja realmente vivido por cada um de nós. Porque hoje nós choramos, porque alguém morreu, Jesus morreu. Nós choramos esta perda, mas esta perda tem a ver com a nossa salvação. Isso foi por amor que Deus entregou o seu Filho. E muitas vezes, algumas pessoas elas morrem com um ato de amor. De repente, uma mãe para salvar o seu filho, o seu pai para salvar o seu filho, ou uma outra pessoa para salvar os seus parentes, os seus familiares. Isso também pode ocorrer até com relação a amigos, um dar a vida pelo outro, e também a aqueles que são capazes de dar a sua vida por amor ao seu próprio inimigo, né? Apesar de não ser algo muito comum em nosso mundo, em nossa vida, mas realmente há pessoas que são lideradas diante do amor que tem por Cristo para também, se necessário, dar a sua vida, né? E isso a gente olha dentre os missionários, né? Se a gente pode usar este exemplo, né? Que vão pelo mundo afora e morrem por Cristo para que o seu próximo tenha a oportunidade de ouvir a salvação que Jesus conquistou por nós, para nós, no dia de ontem, hoje e, consequentemente, no dia de amanhã.
Então, irmãos e irmãs, diante deste vazio, diante desta perda, os discípulos, relembrando, eles estão trancados, estão com medo, estão sentindo a falta de Jesus, mas o que chama o texto de interessante é que um seguidor de Jesus, chamado José, foi até o lugar onde Jesus foi crucificado para tirar Jesus da cruz. Pegar o seu corpo, limpar, ter todos os cuidados, enrolar num pano de lençol de linho limpo, branco, e assim colocá-lo na sua própria sepultura, onde ele havia pedido para cavar há pouco tempo. E percebam que a dor, né, o vazio, muitas vezes a descrença, né, pelo sentimento de que as pessoas passam, não foram nem capazes de tirar Jesus da cruz. Um outro seguidor de Jesus é que teve este trabalho de ir até Pilatos, pedir o corpo de Jesus para que Jesus tivesse, então, assim, um enterro, né? E Maria Madalena seguiram os passos deste seguidor de Jesus, este José, com todo o processo, e viram ali que realmente elas estavam esperando que este vazio então pudesse ser preenchido ao lado de Jesus na sua sepultura, pois no final do versículo 61 nós ouvimos que Maria e Madalena também estavam ali e ficaram sentados chorando justamente por causa desta perda, né? Isto tudo foi na sexta-feira, porque no versículo 62, então, no dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, ou seja, hoje, o sábado, então, os líderes dos fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com Pilatos para conversar sobre Jesus. E ali, então, falaram que Jesus havia falado, comentado, profetizado, de que ele no terceiro dia ressuscitaria. E a preocupação era tanta desta ressurreição por parte desses líderes que eles tiveram que tomar uma atitude de selar a pedra, de colocar guardas ali, porque eles estavam com medo de que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus e começar a falar para as pessoas de que Jesus realmente havia ressuscitado. Mas mal sabiam estes líderes, esses soldados, de que este lacre, este guardar a sepultura de Jesus, nada valeria com relação ao poder de Deus, porque isso não impediria a ressurreição de Jesus. Porém, isto é justamente o ponto em que nós encontramos neste sábado de Aleluia sobre a alegria que precisamos ter. E é aqui que vai ao encontro de que o nosso vazio ele continua sendo preenchido, né, neste momento. Apesar de haver um cuidado com Jesus, aqui há a promessa de Jesus. Aqui estão falando, olha, no terceiro dia ele será ressuscitado. Ou seja, as promessas de Jesus. Então Deus ainda continua agindo, mesmo sem a presença de Jesus, e por outras pessoas. Não somente com os discípulos, mas Deus vai usando outras pessoas para continuar indicando a salvação da humanidade através da ressurreição de Jesus. Então, irmãos e irmãs, é justamente isso. Onde é que nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança, quando nós nos sentimos vazios? Estamos buscando outras alternativas? Ou nós estamos buscando este Jesus que está prestes a ressuscitar e que ressuscitou para nos dar uma nova vida e um novo sentido à nossa vida? Onde é que nós estamos colocando quando nós nos sentimos com medo?
Estamos buscando nas promessas e na confiança de Deus, ou nós estamos colocando este medo, ou depositando este medo em outros lugares? Como é que está a nossa relação com a nossa morte? Estamos preparados? Não estamos preparados? Estamos confiantes de que realmente após a minha morte, a sua morte, a nossa morte, nós vamos nos alegrar pela ressurreição? Como está a sua fé, a sua segurança diante dessas promessas de Deus? Se nós temos realmente a confiança neste Cristo, que mesmo diante deste vazio nós queremos ter forças para continuar seguindo, nos fortalecendo e crendo nesta ressurreição de Jesus, então podemos nos estar certo de que nós vamos também ressuscitar e assim Deus também vai nos alegrar com esta bênção da ressurreição. Porque não há mais este vazio. O vazio que nós sentimos, Deus preenche com o seu amor, Deus preenche com as suas promessas, Deus preenche com a sua própria vida que vive em nós através do Espírito Santo. E nós não precisamos mais chorar pela morte de Jesus, porque nós sabemos que Jesus ele vai ressuscitar. Mas se nós não choramos por Jesus, nós vamos continuar ainda neste mundo a chorar pelas pessoas que amamos, mesmo sabendo que essa pessoa que amamos, ela está na eternidade com Jesus, porque isto nos faz falta. Nós sentimos falta das pessoas. E muitas vezes em nossa vida nós sentimos falta de Jesus e precisamos buscar Jesus. Precisamos olhar a sua palavra, novamente recordar das suas promessas, para que nós não possamos sentir mais este vazio espiritual que muitas vezes podemos sentir, ou até mesmo que já estamos sentindo. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, este sábado de aleluia é para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de confiança. Porque mesmo neste momento, os discípulos estarem trancados com medo, com insegurança, eles deveriam estar pensando naquilo que Jesus disse, né? Que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. A profunda dor que esses discípulos estão sentindo pela perda não os faz lembrar dessas promessas. Eles não conseguem lembrar justamente por causa do abalo que eles estão sentindo. E muitas vezes é a mesma, essa semelhança que os discípulos passam são as nossas diante da nossa vida. Mas que possamos sempre nos lembrar que diante disto, Jesus ressuscitou, Jesus também vai se levantar do túmulo e nós também vamos fazer como Jesus. Pois Jesus também se mostrou a Pedro, Tiago e João na sua transfiguração e mostrou como seria isto na eternidade ou na ressurreição do próprio Cristo no dia de amanhã. Então que possamos realmente gravar estas palavras: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. É isto que Deus prometeu, é isto que Deus cumpriu. Então que possamos, diante destas palavras, sair deste vazio e continuar a preenchendo o nosso viver diante dessas promessas graciosas, porque Deus nos ama. Deus quer sempre o nosso bem, hoje e para toda a eternidade. Amém. Irmãos e irmãs, agora quero convidar a vocês para cantarmos mais um hino. Glória e louvor sejam dados.
Glória e louvor sejam dados pelo amor que Jesus tem por seus amados. Por nós morreu e a fé nos deu. E então eis que tudo se fez novo. Glória, glória ao nosso Deus, nos tornou em Cristo filhos seus. Glória ao Senhor da terra e céu. Glória, glória ao nosso Deus, nos tornou em Cristo filhos seus. Glória ao Senhor da terra e céu. Guie nossos passos, ó Cristo, no caminho que traz a ternura da paz. Por nós morreu e a fé nos deu. E então eis que tudo se fez novo. Glória, glória ao nosso Deus, nos tornou em Cristo filhos seus. Glória ao Senhor da terra e céu. Glória, glória ao nosso Deus, nos tornou em Cristo filhos seus. Glória ao Senhor da terra e céu. Convido a cada um de vocês para falarmos com o nosso querido Pai que está no céu. E em seguida, então, encerramos nosso momento com a oração do Pai Nosso. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, estamos diante da Tua presença para que possamos agradecer por mais este dia de vida. Te agradecer pelas Tuas bênçãos e por toda a proteção. Obrigado pela Tua companhia constante em nosso viver, em nossa família, bem como também em sua igreja. Continue a proteger a todos que são filhos e filhas que pertencem à tua família. Continue a proteger a todos aqueles que estão fora da tua família, que pertencem a este mundo, mas que de alguma maneira a tua igreja faça o seu trabalho, seja luz para este povo que vive na escuridão, para que também vivam em alegria como nós vivemos, sobre esta salvação que assim tu fizeste para cada um de nós. Por isso, meu querido Pai Celestial, assim nós te agradecemos, por tão grande amor que teve por todos nós. Nos cuidados especiais, Deus e Pai querido, continue a cuidar de todos nós com relação a este coronavírus. Dê todo o aconchego, todo o amparo para aquelas famílias que perderam seus entes queridos por conta deste vírus. Contudo, continue a proteger aqueles que não foram infectados. Mantenha distância para que possamos continuar tendo uma vida segura, tranquila e alegre. Mas que a tua palavra continue sendo manifestada e continue sendo falada a todos os povos. Não deixe que nós caiamos em nosso conforto quando nós estamos em casa e deixamos esquecer da tua santa palavra. Mas que assim possamos tirar este vazio que existe em nós e continuar a preenchê-lo diante das tuas promessas, onde no terceiro dia tu irás ressuscitar, para que nós também, diante da nossa morte, possamos ressuscitar como Cristo ressuscitou e viver com Ele na eterna glória. Também, Deus e Pai querido, colocamos em tuas mãos o pequeno Davi, dos Santos Padilha, que é o bisneto da Dona Maria, lá de Boa Vista. Ele já tem mais de 2 anos que está
internado diante do seu problema de saúde. E assim, Pai querido, colocamos aos teus cuidados este pequeno Davi em tuas mãos, para que continues cuidando dele, cuidando dos médicos que acompanham todo o seu processo, e também a família, para que possam continuar confiando em ti, naquilo que tu fazes como a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor Deus, que mantenha o restabelecimento da sua saúde, para que possa viver em alegria junto com a sua família fora do hospital, assim quando for da tua santa vontade. Se não, Senhor, que esta família, o pequeno Davi, continue dando testemunho da sua fé, da sua fortaleza, que é Cristo Jesus, aonde ele está, para que também a tua palavra chegue àqueles que não confiam em ti. Portanto, Deus e Pai querido, nos alegre com uma noite de descanso, e amanhã, de uma maneira especial, nos alegre com o dom da vida, para celebrarmos a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, na qual também, antes de morrer, nos deu a oração que assim queremos proclamar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos encerrando mais um momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus, na sua meditação. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado pela companhia, por todos vocês que estiveram aqui conectados conosco. E amanhã convido a cada um de vocês a participar do nosso culto às 9 horas da manhã, através do Facebook da Paróquia Paz, de Capitão Leônidas Marques, lá na Igreja Luterana Paz, de Capitão. Lá você pode acessar ao vivo, às 9 horas da manhã, o nosso culto de ressurreição de Jesus, o nosso culto da Páscoa. Então você está convidado para celebrar este momento maravilhoso em nossa vida, essa grande felicidade que assim Deus deu através de Jesus para todos nós. Deus abençoe hoje e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.